Bom, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma live da ETEC Nova Rede. Esse negócio aqui já está virando tradição na internet, né? Obrigada pela presença de vocês. Como sempre, eu queria lembrar a vocês para entrarem no canal da empresa, tanto no LinkedIn quanto no YouTube. Tem um monte de lives já lá no YouTube, porque a gente tem feito essas campanhas e estamos fazendo, na realidade, uma live por semana, né? É que eu estou vindo a cada 15, mas como a empresa tem outros temas de cybersecurity, na outra semana foi autenticação condicional, eu fiz uma recente que foi muito legal sobre o DPO, né? Com o Paulo lá da Boa Vista, foi muito legal essa live. Então, se inscrevam lá no YouTube da ETEC, coloquem o sininho lá para vocês receberem as notificações e eu já aviso vocês, hein, que daqui 15 dias vai ter mais uma live sobre a parte da implementação da LGPD e nessa a gente vai falar para vocês sobre o bendito relatório de impacto à proteção de dados, o que é que bicho que é esse, para que serve, quando que a gente tem que fazer, o que a gente precisa ter de informação dentro da empresa para fazer. Então, eu estou tentando agora colocar dentro dessas lives cada uma temática que foca mais numa parte prática, né, dos dilemas da implementação. Se vocês quiserem, vocês também podem enviar e-mails e sugestões de temas que vocês estão interessados em escutar, tá? Alguma coisa que ainda não passou por aqui, que vocês falem, Simone, faz uma live falando disso, daquilo, a gente coloca aqui na nossa pauta, que o objetivo é atender vocês mesmo, então o que vocês derem de sugestão é sempre muito bem-vindo, beleza? Hoje eu estou aqui com nossa superstar, Amanda Balzano, superstar de MindSec, sabe? Agora tá assim, gente. Mas, adivinha onde ela trabalhou, a nossa superstar? Conosco, aqui da ETEC Nova Rede, e é um orgulho para a gente ver quanta gente boa que sai aqui da ETEC, né? Quanta gente boa a gente contrata, a gente cria, a gente desenvolve, e daí sai e viram super estrelas no nosso mercado. Querida, seja bem-vinda, é uma alegria receber você aqui hoje. E além de você se apresentar, como a gente tem um público que se interessa muito por novos cargos, novas tendências, eu queria que você contasse para a gente também o que é ser um engenheiro de Security Awareness, porque é um negócio novo, um negócio legal, e eu acho que todo mundo se interessa de saber as profissões, né, que estão entrando agora no mercado. Seja bem-vinda. Obrigada, Si. Primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada à ETEC Nova Rede também pelo convite. Sempre um prazer e esse sentimento de gratidão, assim, forever, que a gente tem pelos lugares que a gente passou, e a ETEC é um deles, e um deles que realmente que eu tenho muito, muito carinho mesmo. Com as pessoas e com a empresa e com o serviço da empresa também, eu tenho bastante carinho. Então, tratando um pouquinho sobre a questão do cargo em si, de engenheira de Security Awareness, isso surgiu, na verdade, lá atrás, quando eu trabalhava na própria ETEC Nova Rede, criando uma unidade de negócio, de conscientização, e vendo essa necessidade do mercado constante de conscientização e essa falta de profissionais para atender essa demanda e a falta de empresas qualificadas para também atender essa demanda. Então, quando eu trabalhava lá na ETEC, eu tive essa experiência de poder, e essa liberdade também, né, de poder criar uma solução que existia no mercado, mas ela era muito separada, né? Tinha ali um teste de phishing, ali do outro lado tinha alguém que fornecia o conteúdo, mas não englobava um programa de conscientização em si. Vendo tudo isso e vendo como que funciona isso fora do país, porque fora do país isso já é comum, mas ainda carece também de profissionais, não é uma coisa que tem vários profissionais em outros países trabalhando. Inclusive, eu tenho um colega que eu indico quem curte conscientização seguir, que é o Vane. O Vane é um colega muito reconhecido no mercado de conscientização, e hoje ele está lá em Portugal. Eu conheço ele. Hoje ele está lá em Portugal, trabalhando com conscientização, atendendo diversos países, assim,
E agora, acabei falando um pouquinho da jornada, fui para o Events, que foi a empresa anterior que eu estava, e lá eu trabalhei somente com Security Awareness, mas também trabalhava com resposta a incidentes, trabalhava com a política de segurança da informação, e acabei ingressando bastante no mundo do cliente, né? Eu tinha essa visão do mundo do integrador, do fornecedor, a visão de consultoria, e acabei tendo a visão de quem realmente sente a dor no fim das contas, né? Que são os clientes. E aí, tendo essa visão de cliente, foi quando eu consegui desenvolver mais ainda o que é um programa de conscientização. E falando um pouco sobre o que é esse novo engenheiro de segurança da informação, só em suma mesmo, hoje eu estou aqui no Nubank, recém-chegada no Nubank, com esse desafio de construir a área de conscientização também, implementar programas de conscientização. Isso não significa que essas empresas que eu passei não tiveram conscientização, todas têm. Só que algo que a gente chama de campanha de conscientização, algo mais separado, mais pontual, talvez para atender auditoria, para atender Bacen, resoluções do Bacen, mas não um programa contínuo, com manutenção contínua. Então, em suma, esse profissional, ele é uma pessoa que tem marketing, comunicação, isso é indispensável. Essa passagem pela ETEC foi indispensável também, eu trabalhei bastante, fui uma estagiária da Gabi aí de marketing, que é a pessoa que estava falando com vocês anteriormente. Tive essa experiência com marketing que ela foi essencial para desenvolver essas skills de comunicação e como que a gente atinge o cliente interno, né, que a gente tem dentro da empresa, e também o cliente externo. E, além disso, conhecimento de segurança da informação é indispensável, seja ele tecnicamente ou não técnico. E agora, faz um tempo, desde que se trata bastante de GDPR e LGPD, conhecimento de privacidade e proteção de dados é indispensável. Então, acho que eu resumiria esse profissional nessas 3 skills, assim: marketing, comunicação, segurança da informação, privacidade. É um profissional bem diferenciado também, hein? Tá lá quase igual de PO que a gente falou a semana passada. Onde que nós vamos encontrar esse pessoal aí? O legal é isso, né? Que o mercado vai mudando e a gente vai vendo novas oportunidades que requerem novos skills, mas também é um oceano azul, né? Como você falou, tem oportunidade aqui, tem oportunidade para fora. Então, acho que quem é jovem, está se qualificando aí para entrar no mercado, tem muita opção legal hoje em dia, né? Bom, pessoal, hoje eu tenho tanta coisa aqui para trazer para vocês. Vamos ver se eu consigo fazer isso sem tomar meus feedbacks de horário aqui do marketing. Então, sem mais delongas, o que eu separei aqui para vocês? Eu vou falar realmente pontualmente de cada um dos direitos e eu quero dar uma olhada nos 2 lados da moeda, ou seja, olha, o direito do titular é esse e como empresa, como é que a gente atende, sabe? Para a gente poder... Logicamente, nós não vamos poder endereçar com soluções, falar sobre um projeto aqui, mas no mínimo a gente consegue olhar para dentro de casa e refletir, olha, para atender isso eu preciso fazer tal coisa, né? O que eu acho que já é uma ajuda aí no sentido do nosso caminho de trilhar para adequação. O primeiro direito titular é a confirmação da existência do tratamento em si. Tratamento, gente, no negócio da LGPD é tudo, tá? É tudo. Imagina qualquer coisa que você fizer, guarda, arquiva, compartilha, envia material, armazena, duplica, tudo. Qualquer coisa que você faça que envolve o dado é um tratamento. Então, em primeiro lugar, né, dentro do artigo 18 lá da lei, são vários incisos que definem os principais, né, direitos do titular. Então, assim, primeira coisa, para eu poder dizer para um titular, se eu estou tratando o dado dele, o que eu preciso saber? Se eu tenho o dado dele dentro da minha estrutura. Isso parece ser uma coisa muito besta de se falar, né? Mas a gente precisa ver, será que nós temos realmente total controle sobre tudo o que a gente tem dentro da empresa, né? Eu vou só passar para o segundo aqui, porque um complementa o outro, e aí eu já dou a palavra para você comentar, tá bom, Amanda? O cliente, além de ele saber se você está
tratando, né, o titular de dados, além de ele saber se você está tratando os dados, ele tem direito de acesso no sentido de saber o que você tem. Então, ele pode chegar, igual, né, aconteceu comigo, foi super interessante no dia em si que entrou em vigor a lei, né, que foi na semana passada, a gente disparou pelo nosso e-mail marketing os convites dessa live que nós estamos tendo agora, né? E aí foi super engraçado, porque em resposta ao e-mail marketing dessa live, eu recebi algumas pessoas já dizendo assim, então aproveitando que você está me convidando, eu gostaria de saber que dados meus você tem, olha aí. E aí eu falei, nossa, legal, quem achou que a LGPD não ia pegar, né? Agora tá recebendo aqui o seu feedback online. Então, eu fiquei tranquila porque eu tinha feito esse mapeamento prévio, né? O que eu tinha feito de uma maneira bem objetiva? Eu tinha mapeado onde é que estavam os dados dos meus clientes, onde estavam os dados dos meus colaboradores, onde estavam os dados das pessoas onde eu estou fazendo ações de marketing, as pessoas onde eu estou fazendo ações de marketing, como que eu tinha conseguido aquele dado, e tinha feito lá meus templates para responder às diversas solicitações que eu consegui imaginar aqui com a minha criatividade jurídica, né? As coisas que iriam acontecer. Então, isso é uma coisa que a gente precisa se preparar. Quem não fez isso, quem não teve, né, ainda que lidar com a realidade da Lei de Proteção de Dados, precisa saber que ele vai precisar responder algo assim para o titular de dados. Olha, eu tenho seu dado, sim. Aí, nesse exemplo prático que eu estou comentando com vocês da vida real aqui, né? O dado que eu tenho é esse. Eu obtive o seu dado a partir do seu consentimento numa campanha de marketing. Se você não quiser mais receber os materiais, pode revogar o seu consentimento agora mesmo. Se você quiser continuar recebendo, você não precisa fazer nada. Ou seja, a gente tem que estar preparado para dar essa resposta. E aí é que vem a minha pergunta, a minha reflexão. Vocês, meus amigos, estão preparados para dar essa resposta? O que você tem para comentar sobre isso, Amanda? Eu acho até difícil falar um pouco depois dessa aula aí sobre acesso aos dados e confirmação de existência de tratamento. Mas eu que trabalhei bastante com esse lado do marketing, né? E eu falo assim que hoje qualquer profissional precisa ter segurança como uma hard skill e privacidade como uma hard skill. O que eu quero dizer com isso? Antes se falava muito em inglês. Inglês é fundamental para profissionais da área de TI, da área de marketing, é bem importante. E é uma hard skill, né? Algo que você adquire, que você estuda e conhece. E muito requerido para quase que um pré-requisito em várias empresas. Agora, o pré-requisito ele é outro, né? Então, quando você olha para esse profissional de marketing, você olha para essa área de marketing e você tem esse tipo de resposta que eu achei interessantíssimo você compartilhar, que alguém que recebeu o convite já falou, opa, e aí, de onde você conseguiu o meu dado? Foi muito legal, né? Eu adorei, gente. Exatamente, eu achei sensacional. Então, a pessoa, ela ops, então, você está falando sobre privacidade, eu quero saber aí como que estão os meus dados dentro da sua empresa. Então, esse profissional, eu digo, o profissional de marketing, o profissional de comunicação, o profissional da área do direito, ele precisa entender que agora privacidade é uma hard skill, assim como segurança da informação. Então, para isso, ele não tem como mais simplesmente dizer, eu consegui numa campanha, eu não vou apagar o seu dado e vou continuar mandando e-mail marketing para você. Ou Isso não é simplesmente normal, não dar né? a resposta, né? Não dar a resposta ou não responder. que agora, se você olhar direitinho com a parte, embora a gente tenha essa questão de que as multas elas não entraram, isso esbarra numa coisa que eu venho falando há mais ou menos, a chata, né? Eu venho falando isso há mais ou menos 1 ano e meio. O que é? Eu não estou sujeita a multa, a autoridade nacional não vai bater aqui na minha porta, mas e o cara que confiou o dado a mim? Ele não tem o direito, eu não tenho o dever de lhe dar uma explicação sobre o que eu estou fazendo, e como é que esse cara vai olhar? Com que cara ele vai olhar para mim depois disso? Entende? Então, é assim, é aquela coisa do valor,
que a gente vem batendo nessa tecla. Olha, a gente não precisa esperar tomar uma multa, a gente não precisa esperar levarem 2% do nosso faturamento. Tem uma coisa atrás desses conceitos da privacidade que é justamente essa questão da reputação, do respeito. Então, a pessoa que recebe uma resposta como essa, eu até em alguns recebi um feedback assim, nossa, eu te confesso que eu só queria ver o que ia acontecer, mas eu estou surpreso de ter recebido essa resposta. Então, assim, a pessoa que é o dono do dado, ela se sente acolhida dentro dessas dúvidas que ela tem, entendeu? E isso é um valor para qualquer empresa. Isso é uma coisa legal que você vê por trás desses conceitos da privacidade. Ou seja, quem aprender realmente a dominar isso e souber dar um serviço centrado no ser humano com respeito ao que ele quer e o que ele precisa, com certeza vai se diferenciar em relação a outras empresas no mercado. Pelo menos essa é uma visão que eu acredito, e a minha experiência aqui na vida real está mostrando que é mais ou menos assim mesmo que acontece. Vamos para o próximo aqui, gente, que nós temos vários a passar. Correção de dados incompletos, errados ou desatualizados. Isso daqui também, né, tudo começa parecendo que é uma coisa sem importância, mas nunca é. Hoje, o nosso perfil online é traçado baseado em dados, né? E em alguns momentos, essa coisa ela pode virar uma coisa muito séria. Então, imagina lá um score de crédito, imagina uma empresa que qualifica lá você para cobrar o prêmio do seu seguro, uma empresa dessas que é de empregabilidade, né? Onde a gente procura. Hoje tem um monte de empresa que você procura vagas online. Então, quando a gente olha que o nosso dado está sendo manipulado com essas finalidades, mais a gente percebe a importância de manter esses dados corretos, né, atualizados. Porque muitas vezes as pessoas tiram conclusões a nosso respeito baseado nisso. Então, aí vem construindo, né, toda essa necessidade do que a gente precisa fazer. Olha, eu preciso primeiro saber o que eu faço, preciso saber que dado eu tenho e preciso agora abrir para o titular, como empresa, um canal onde ele possa fazer isso, as correções. Eu preciso dar a ele essa possibilidade, né? Isso daí é uma outra coisa que as empresas precisam estar preparadas. Quer comentar uma coisa desse, Amanda? Eu tenho uma história sobre isso na prática, né? Que na empresa anterior que eu trabalhei, várias pessoas começaram a entrar em contato pedindo a correção de dados em questão de nome e gênero. Pessoas que transicionaram, pessoas trans que fizeram a mudança documental e queriam trocar o nome e registro da empresa, né? E assim, a princípio, como era uma coisa bem nova para a empresa, foi uma questão de se discutir, né? E aí, como que a gente faz? A gente só troca, mas e a questão do Bacen? E a questão de, será que o Bacen vai perguntar alguma coisa sobre isso? Será Nossa, que interessante esse caso. Será que pode ser um golpe? Tipo, o cara não é verdade. Como que a gente confirma isso? Como que a gente pede a documentação para confirmar? Para pedir a documentação para confirmar, eu preciso de um acesso seguro, né? Então, tá bom, aconteceu isso, eu preciso de que você comprove, me manda essa documentação. A pessoa poderia dizer, tá, mas em que momento você me comprova a segurança e a criptografia dos meus dados? Ah, então a gente tinha que ter preparado a resposta. Como que a gente criptografa os dados? Como que a gente recebe esses dados? Se esses dados ficam ou não? Por que eles precisam ser armazenados? Bacen pede que a gente armazene diversos dados dos nossos clientes, principalmente empresas que lidam com cartão de crédito, com processamento de pagamentos, e a gente não tem como excluir esse dado, né? E mesmo que a gente corrija, precisa ficar o histórico de que houve uma correção. Não dá para a gente simplesmente excluir e fingir que nada aconteceu. Então, a gente tem que explicar isso tudo para o titular do dado. Esse foi um caso, e teve casos também de pessoas que eram casadas e separaram e mudaram o nome, e por conta disso tiveram muitos problemas, assim, né, em cadastro, em faculdade, em um monte de lugar. Não E sei se a mulher se você estiver tem algum... brava, então vira uma solicitação de urgência, né? Tirar o Exatamente, marido. exatamente. Teve esses dois casos aí que eu já enfrentei de correção de dado. Pessoa Nossa, muito que legal você transicionou. trazer essa história.
até assim, né? Olha só que interessante esse caso, né? E assim, é por isso que eu também falo, essa outra coisa que eu falo, essa questão toda é um aprendizado para a gente a cada dia, né? A cada dia a gente vê uma coisa nova. Em teoria, o nome da pessoa, ele não é um dado sensível, né? Porque ele só identifica, mas quando você tem uma situação de transição como essa que você está mencionando, puxa, isso atribui àquela situação um caráter de sensibilidade do dado, porque demonstra a questão da alteração da opção sexual, né? Olha, um caso bem interessante mesmo para a gente aprender a lidar. Legal. Próximo direito. Ah, esse daqui é interessante falar. Anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados. Algumas pessoas perguntam para a gente, né, quando a gente faz as reuniões, falando sobre a implementação, né? Ah, nossa, mas o cara vai poder acionar aqui pedindo para eu anonimizar o dado dele? Não é bem assim, né? Aqui dentro desse conceito, desse inciso aqui da lei, ele fala que o titular tem direito à anonimização, bloqueio ou eliminação, mas é dentro de um contexto. Qual contexto que é esse? É o contexto da empresa que desrespeita a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, no meu entendimento, não é que o cara vai lá e vai dentro dos direitos titulares, você tem que abrir uma flag lá para ele pedir a anonimização dos dados dele. Não, ele tem todos os direitos dele. E se você desrespeita o direito dele, de alguma forma, violando a Lei Geral de Proteção de Dados, então ele vai poder requisitar para você ou para a autoridade nacional, né, se no caso a empresa não cumprir com essa solicitação, essas três opções aí. Uma é anonimizar, ou seja, olha, que o dado dele não apareça lá na ponta do call center, porque ele não quer mais receber essa solicitação, ou bloquear, ou seja, temporariamente a empresa não pode utilizar o dado dele porque já descumpriu a lei N vezes, ou chegando no limite, né, do descumprimento, eliminar, ou seja, ter que realmente ser obrigado a apagar o dado. Mas isso não é uma situação que o cara vai lá e, eu quero exercer o meu direito de anonimização, assim, sabe? Não, na verdade olha, eu pedi confirmação de existência e você não me deu, pedi acesso, não corrigiu, teve 3, 4, 5, 6 infrações, entendeu? Aí, chegando no limite, é que ele chega a ter esse direito da anonimização. E aqui, Amanda, eu até queria que você comentasse, você que é mais tech do que eu, sobre essas coisas aí da anonimização, criptografia, a diferença entre essas coisas, que a nossa lei foi meio, né, não foi muito precisa, né, quando trouxe esses conceitos aqui, né, se você puder contribuir com essa parte. Legal. Eu acho que dessa parte eu tenho muito para falar sobre desenvolvimento, né? Como um conceito que a gente ouve muito falar sobre privacy agora by design. Então, ao invés dos sistemas eles fazerem isso depois que eles são criados, isso já surge desde o primeiro momento de existência como privacy by design mesmo. Então, eu vou pensar, por exemplo, eu realmente antes a gente pedia vários dados, precisando ou não deles. Hoje em dia precisa se pensar, de fato, eu preciso disso para executar o que eu preciso. Eu trabalhei uma vez num concierge, esse concierge que atendia a Visa para cartões Platinum Infinity. E eu me recordo que naquela época eles já não pediam o cartão inteiro, né, da pessoa. Pedia só o BIN, que a gente chama o BIN, para de fato confirmar se a pessoa é ou não. Não pedia CPF, mas pedia nome. Então, eu não precisava do CPF, eu precisava do BIN para saber se a pessoa tinha ou não direito a esse serviço. Eu precisava do nome da pessoa e eu precisava de alguns outros dados complementares. Eu lembro que o dado do cartão da pessoa, ele não ficava armazenado, né? Então, ele ficava 24 horas armazenado, e essa é uma informação pública, então qualquer pessoa que tenha direito a esse serviço e ligar lá no concierge vai receber essa informação. Então, já se dizia, olha, senhor, eu não posso armazenar seu
código de segurança por mais de 24 horas, eu preciso dele só para executar essa compra. Então, isso é privacy by design, assim, desde o começo da execução. E isso antes de existir esse debate tão forte sobre LGPD e GDPR, nem se tratava muito disso ainda. E eles já pensavam nisso por quê? Porque era, era uma empresa de cartão, né? Cartão de crédito, enfim, já tem isso mais na mentalidade. Agora, e as outras empresas? Hospital e empresas da indústria e telemarketing que não nasceram com essa questão de privacidade. Então, começar a pensar em privacy by design para evitar que agora que eu já tenho tudo isso, eu vou pensar nisso. E se você realmente está com todas essas questões de sistema e você precisa implementar anonimização ou bloqueio, precisa antes fazer aquilo, tudo que a gente já comentou antes, que a Simone já bem comentou, que é entender, tá bom, mas que tipo de dado que eu tenho aqui, eu preciso anonimizar, eu posso anonimizar? Se sim, como que eu faço isso em questão de ferramental mesmo, né? Pensar no ferramental, ele vem depois de entender qual é a necessidade? Eu tenho que anonimizar isso ou não? Isso tem muito a ver com... A gente para de entender essa de privacidade, tem que entender agora de negócio, né, Simone? Entender como o seu negócio funciona, para saber como anonimiza ou, enfim, até, se necessário, elimina esse dado. Em que situações isso é cabível, né? Isso precisa ser analisado. E a gente tem uma coisa na TI que... a gente tem duas situações, né? A gente tem a situação da empresa muito jovem, muito tech, muito, né? Sei lá o que, fintech, não sei o que, tech, startup. Mas a gente tem uma coisa chamada legado, né? Aqui em TI. Então, a gente, dentro dessas empresas gigantes que a gente trabalha, você tem, às vezes, backup de dados das pessoas que estão gravados numa fita, né? Como é que você vai fazer para tratar dessa parte de anonimização? Então, tem uma série de coisas aí que elas precisam ser melhor ainda explicadas, né? E aí aquela bendita função da autoridade que a gente está esperando sair para poder explicar as lacunas que estão faltando aí da lei. Vamos lá. Portabilidade. Esse direito eu também acho lindo, né? De você poder pegar o seu dado e colocar, mandar para um outro fornecedor, sem você ter todo esse trabalho. E esse aqui também gera bastante dúvida, né? Em relação a como que isso daqui funciona. Num primeiro momento, esse direito de portabilidade de dados, ele está um pouco adiado, porque ele depende de uma requisição expressa e as regras, né, da portabilidade em si, de como que vai funcionar essa requisição, elas são uma das atribuições da autoridade nacional que a gente sabe, ela está lá num processo ainda de formação, né? Mas o que eu acho bacana dizer sobre essa questão da portabilidade? O que a gente tem direito de portabilidade é o dado em si, o dado, né? O dado não pertence às empresas, pertence a nós, enquanto titulares de dado. E tem uma diferença muito grande entre você portar o dado ou pedir a inteligência que é aplicada a esse dado, né? Dentro desse inciso aqui, ele fala que nunca você vai poder desrespeitar o segredo industrial e comercial. Então, um exemplo para isso daqui ficar claro como que funciona, né? É o seguinte, imagina você que eu estou com o meu dado lá numa empresa que faz uma análise de crédito e me dá um determinado score, tá? Qual é o direito à portabilidade do titular? São os dados utilizados para fazer esse cálculo do score. Então, sei lá o que a empresa tem. Eu não tive a curiosidade ainda de acionar uma empresa dessas para perguntar que dados meus ela tem. Mas vamos supor que ela tenha lá meu nome, CPF, o meu histórico de compras, o meu histórico bancário dos últimos 12 meses, sei lá eu quais são os dados que eles acabam pegando nossos. O direito que eu tenho da portabilidade são essas informações. E por quê? Porque eu nunca vou poder pedir para eles transportarem para um outro fornecedor o algoritmo que calcula como eles fazem o meu score do dado, porque esse é o negócio do cara. Então, assim, enquanto titular, a gente precisa saber que o que a gente tem direito é o dado puro, né? Ou seja, olha,
sei lá, eu trabalho com a empresa X e quero que você transmita todo o meu histórico para a empresa Y. Esse direito eu tenho. No entanto, eu nunca vou poder pedir para ele, transmita o meu histórico e o cálculo do meu score. Entende? Então, enquanto empresa, a gente precisa estar preparado para mostrar quais são esses dados, como eles estão armazenados e fornecê-los e até, sim, gravá-los em alguma forma de mídia que possa ser compartilhada, mas não é uma preocupação que a gente tenha que abrir determinadas informações que revelam coisas sobre os nossos negócios, sabe? A lei, ela foi bem explícita em dizer que o segredo comercial e industrial será respeitado dentro desse processo da portabilidade. E isso é uma coisa que eu acho interessante saber, apesar de que agora ainda esse direito está um pouquinho prorrogado aí adiante. E o próximo fala sobre eliminar os dados tratados sem consentimento. Essa parte eu acho que é bem assim a tua cara, porque se tem uma coisa que afeta a vida de quem trabalha com marketing, é a questão do consentimento, né? Em todas as outras áreas, você consegue sustentar a manutenção do dado das pessoas com base em diversas hipóteses legais, né? É um contrato, é um pré-contrato, é uma obrigação regulatória, é isso, é aquilo, é legítimo interesse, você consegue ali, né, enquadrar. Agora, quando você realmente entra lá num portalzinho, ou numa página do Instagram, ou whatever, nesse monte de lugar que a gente navega, né? E coloca o teu dado ali exclusivamente com aquela finalidade, essa daí é uma atividade muito típica do consentimento, né? E o consentimento, você entrega e você tira a hora que dá na sua cabeça, não tem essa, né? Você não tem como garantir que aquele cara está te dando um consentimento, aquela pessoa está te dando um consentimento para você usar para sempre. Então, assim, quando uma pessoa te dá o dado, né? E até esse caso da vida real que eu contei para vocês é um caso assim, porque vocês mesmo entram lá na nossa página, me dão os dados de vocês para fazer um cadastro e eu continuo mandando materiais para vocês das minhas próximas lives ou os materiais que eu ando traduzindo aí dos guidelines e tal. Um dia você acorda e fala, não quero mais. Qual que é a minha obrigação enquanto empresa? Apagar seu dado, porque eu já não tenho nenhuma hipótese que sustenta quando ele é baseado nesse consentimento. Isso daí afeta muito a parte de marketing digital, né, Amanda? Perfeito. E isso você tratou de muitas coisas, inclusive a questão da conscientização do usuário, que vai de encontro com uma pergunta que chegou agora do Rodrigo, que ele perguntou: as indicações pessoais para algum produto ou serviço, como ficarão? Quem é responsável pelo dado? Exemplo, indique um amigo, familiar e ganhe desconto. Hoje isso já é aplicável em diversos negócios, até em questão de cartão de crédito, se você indica, ou em questão de seguro que você faz para o seu carro, se você indica, você acaba ganhando desconto. Só que você só ganha e a empresa só armazena o dado de quem você indicou se a pessoa aceita. Então, geralmente, isso vai através de um convite de WhatsApp, vai através de um convite de e-mail. Caso a pessoa clique no link e, de fato, compartilhe os dados dela, eu que quero eu aceitei ganhar esse desconto, então eu fui lá e coloquei meus dados. Isso é o consentimento. Eu estou lá colocando os meus dados, ciente de que isso faz parte de uma campanha de desconto, e eu tenho esse direito garantido pela LGPD, que se eu não quiser mais isso, eu deleto a minha conta, eu deleto os meus dados de lá. Isso já está sendo tratado por essas empresas dessa forma. Então, você só aceita esse desconto caso a pessoa clique, a pessoa comprove e passe de fato os dados com consentimento para essa corporação que tem esse programa de vantagem. E aí, tratando um pouquinho do lado de conscientização, eu trouxe uns números legais que casam bastante com esse momento de tratamento e consentimento, que é uma pesquisa da Kaspersky feita agora, bem recente, de setembro, e ela trata sobre a questão de consentimento. Então, a pesquisa foi feita com 10.500 pessoas em 20 países diferentes. E olha que número legal que a gente tem aqui. 80% das pessoas aceitariam expor seus perfis em redes sociais para encontrar velhos amigos.
Outro dado, 70% aceitariam compartilhar os dados pessoais desde que obtessem descontos em compras online, que casa com o que o Rodrigo perguntou. 65% trocariam por experiências exclusivas. 55% compartilham se isso representar um bom imóvel para alugar. 50% aceitam caso isso represente monitoramento de segurança em viagens. 44% aceita em troca de monitoramento de cartão de crédito. Gente, 49% aceitam para obter um visto de entrada em outro país. E, por último, 37% estariam satisfeitos se fosse para o governo manter os cidadãos seguros rastreando atividades nas mídias sociais. Percebe que para se manter seguro é o menor, né? 37%, e 70% para obter desconto. Então, aqui, ó, só a segurança está aqui, mas o desconto está aqui. Então, isso vai muito sobre o usuário, né? A conscientização de para quem está dando esses dados. Eu queria bastante compartilhar. É tudo sobre isso. Gente, é tudo sobre isso, né? A gente, eu quero muito, né? Até o negócio lá da cultura da privacidade, eu quero muito que essa informação chegue assim num nível, porque nós somos aqui a ponta do iceberg, sabe? Isso daqui tudo que a gente conversa não é uma informação disseminada para a grande população, né? E o pessoal fica o tempo todo conectado na internet, compartilhando o dado o tempo todo sem nenhuma ideia do quanto isso daí volta para a pessoa em forma de uma manipulação, quer ela seja levezinha, né? Voltada para um ad, uma propaganda, ou às vezes ela desvirtua para alguma coisa mais séria mesmo, né? A pessoa acaba virando receptor aí até de fake news, dependendo do tipo de direcionamento que se quer dar à personalidade dela, né? Então, é muito legal a gente pensar, olhar para isso, né? Eu acho que a gente tem que olhar para isso e saber hoje, então, num resumo dessa ópera aqui, dado para marketing depende do nosso consentimento. Nós, como titulares, temos o direito de dar e retirar a qualquer momento. A empresa não tem direito de manter o nosso dado com essa finalidade. Nós, quanto empresas, temos a obrigação de estar preparados para oferecer essa possibilidade do consentimento, oferecer a possibilidade da revogação, e sim, quando você não conseguir sustentar a manutenção desse dado com nenhuma outra hipótese, nós temos sim que eliminar esse dado, tá? É um direito bem importante, esse daqui dentro da Lei de Proteção de Dados. Perfeito. Que já sabendo quantos direitos faltam, está me pedindo para eu falar mais rápido sobre os direitos. Então, eu vou falar logo 2 de cada vez agora, para poder conseguir passar por todos. Nós precisamos informar as pessoas com quem a gente compartilha dados. Olha outra coisa para a gente se organizar dentro da empresa. A gente não consegue trabalhar sozinho, não importa o seu tamanho, né? Nós aqui na empresa temos pessoa que processa folha, um banco que faz o pagamento, uma empresa que oferece benefício para os empregados. Tudo isso, se você pensar, né, mesmo numa operação que não é de uma gigante, é um compartilhamento das informações, ou seja, eu pego o dado, por exemplo, né, do meu colaborador e mando para uma empresa de processamento de folha de pagamento, para uma empresa de benefício. Muito bem, a pessoa que te dá o dado, ela tem o direito de saber o que mais você faz com o dado dela, porque a gente cria uma teia, né, fora da nossa casa, que nós, em primeiro lugar, precisamos ter o rastreamento dela. E por que isso daqui a gente precisa ter? Porque, meu amigo, o dado do seu colaborador vazou lá na empresa da folha de pagamento, o problema é todo seu, que você é o controlador desse dado. Então, a gente tem uma obrigação muito grande, não só em relação ao que está sendo tratado aqui dentro de casa, mas o que a gente compartilha. E esse é um dos direitos do titular saber, além de ele saber tudo o que você tem dele, e todas as outras coisas que a gente já falou antes, uma vez que ele te entrega o dado, com quem você compartilha? Se você for fazer um compartilhamento para efeitos de marketing, que a gente falou agora um pouquinho, quando você tiver a revogação do consentimento, você precisa revogar esse dado em toda a cadeia que você mandou para frente. Então, sei lá, você mandou para alguém que manda a mala direta, que aumenta tráfego, sei lá o que você fez com o dado, você tem que apagar
em toda essa cadeia. Tá? Então, a pessoa tem direito de saber com quem o dado dela está compartilhado. E a 8, eu adoro também, porque isso é uma coisa top que a gente faz, né? A gente não lê os negócios lá, dos termos de consentimento, de nada. A gente passa assim, né? E eu tô falando, e olha que eu sou advogada, hein? Ah, nananã, não entendi nada, não vou ler, pá, concordo, a gente faz assim, né? Mas a verdade é que hoje em dia a gente precisaria ter essa informação de uma maneira mais fluidinha, menos jurídica, mais clara, e sabendo as consequências de não dar o consentimento. Então, assim, isso vai gerar coisas no futuro, assim, que eu fico pensando, projetando e fico curiosa para saber o que vai acontecer, porque tem aquela máxima que diz assim, olha, se você não está pagando por nada, o produto é você mesmo. Então tem aquelas empresas que, se você não dá o consentimento para tudo que ele quer, o que é que ele faz? Ele não te dá o direito de você baixar uma determinada aplicação, não é? Essa é uma pergunta que eu quero ver como é que a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai reagir, ou seja, se eu não der o consentimento para tudo que o camarada lá quer, eu não vou ter acesso a essa aplicação. Será que isso não viola as leis de privacidade ao redor do mundo? Como é que será que o mercado vai se comportar diante disso? Nós ainda não sabemos, entendeu? Se como consequência de não dar o consentimento, a gente pode ser obstado ou impedido de acessar alguma aplicação disponível. Mas hoje, o que a gente sabe é que nós precisamos ser avisados disso. Então, consequências de não fornecer o consentimento, né? Quando a gente vê assim, alguns, né, que nem a gente coloca no site a parte de cookies, olha, se você não aceitar isso daqui, provavelmente você não vai receber um material de marketing, a sua experiência de uso não vai ser tão grande. Então, é isso, explicar para o usuário. Caso você não dê o consentimento para tal coisa, a consequência é essa. Coisa que a gente vê bem pouco ainda acontecendo, né? E que eu acredito que as empresas devem estar num caminho aí. Como é que essas empresas mais jovens aí tratam esses assuntos aí, Amanda? De consentimento para granular, assim. É isso que eu estou falando? Olha, se você não consentir, não vai aceitar, não vai ter aplicação. Então, eu acho que tem uma história interessante sobre isso, que foi quando a minha mãe queria uma calculadora científica no celular dela. Aí eu fui lá baixar essa calculadora científica e a calculadora pedia acesso à localização, às Gente. fotos, armazenamento e verificar a galeria de fotos, a câmera. Eu falei, mas o que é essa aplicação de Ai, gente, calculadora não pode que é tanto ser. esse tipo de... Juro. Eu te mostro até a calculadora aqui. Para que tanto essa calculadora quer tanto acesso sobre isso? Esse tipo de coisa já vem para o lado do usuário, tá? Você quer a aplicação, você quer usar a calculadora, mas para isso você precisa conceder esse tanto de E o acesso, consentimento, né? imagino, não Então era vai para o lado do granular. usuário. Não era granular, ou seja, Não. você tinha que dar tudo, geolocalização, a tua vida, teus antecedentes. Isso ela até funciona. Ela até funciona, só que, né, trava, aparece um pop-up, assim, bastante inadequado na tela, se você não dá o consentimento. Então, de fato, a aplicação não funciona direito. Mas empresas sérias, né, que de fato estão respeitando a LGPD, startups, empresas que estão no mercado, já que nasceram com essa visão mais digital, já trata isso de forma muito diferente. Então, você, por exemplo, participa de uma live dessa empresa ou participa de um evento, você vai receber toda uma questão de você realmente quer participar. Eu fui fazer uma palestra que eu assinei direito de uso de imagem, tudo bonitinho, porque a pessoa está preocupada com isso, né? Eu vou colocar essa imagem no ar, você está lá falando, mas eu preciso da prova do consentimento de uso de imagem que você participou aqui comigo, é tranquilo, é uma assinatura digital rápida e não burocrática. Então, as empresas elas estão pensando de fato nisso. E se quem esteja assistindo seja de alguma forma influenciador em áreas de negócio que vão tratar disso, né? Eu acho importante falar sobre a não restrição do negócio
por conta disso, de você ficar bloqueando o usuário e não deixar ele nem acessar o seu produto, porque É você muito precisa de feio uma fazer porrada de isso. dados. É feio, é feio. E é antiético, eu acho, assim. É Fica isso que eu tô falando, é bem uma estranho. questão ética. A gente não sabe ainda se como que vai ser o posicionamento disso, né? Será, gente, que ou eu tenho tudo que eu quero, ou eu posso simplesmente me negar a dar aquele serviço. Eu não sei ainda como vai ser o posicionamento, mas eu sei que eu teria vergonha de não deixar as pessoas usarem uma aplicação porque eu quero, porque eu sou sedenta pelos dados, né? Oxe. As empresas vão cair em questões até de venda, né? O número de venda vai cair, reporte na rede social vai cair. Aquilo que você bem disse há um momento atrás sobre imagem, né? Como fica essa imagem dessa empresa frente ao mercado? Ah, Porque muito agora ruim. você não só responde pela sua imagem do seu produto, mas sobre como você cuida do dado do seu cliente também. E não só para os clientes, porque o titular de dado, pessoa física, tem esses problemas que a gente já falou sobre, tá bom, eu passo meu dado desde que eu tenha desconto, a gente tem esse tipo de titular de dados, mas a gente tem parceiros de negócio que também respondem LGPD, que também respondem GDPR e não vão fazer negócio com você se você for uma dessas empresas. Eu tô aqui abaixando porque tem um gatinho aí na minha perna. Então, esses parceiros, essas empresas, elas de fato não vão mais fazer negócio com empresas que cuidem não olhem para a privacidade e proteção de dados. Então, você vai perder parceiro, você vai perder investidor, você vai perder cliente e a sua imagem vai ficar bastante prejudicada no mercado, né? Então, é uma questão estratégica e de mercado. Não é só uma questão de segurança ou privacidade, mas é uma questão de faturamento. É verdade. Gente, vamos de 3 em 3, não vai dar tempo. Revogação do consentimento. A gente falou um pouquinho disso daqui, né? A gente tem o direito de revogar quando é aquele consentimento puro. Isso aqui não vai funcionar quando a gente tem outras razões que sustentem a manutenção do nosso dado lá no banco de dados da empresa, né? Então, sei lá, eu me inscrevi para receber materiais de uma empresa e depois eu fui lá e fechei um curso, um treinamento com ela. Eles ainda têm direito de manter o meu dado lá, mas por outras hipóteses, ou seja, porque nós fechamos um contrato, então ele vai executar esse contrato. Agora, quando é aquele consentimento tão puro mesmo, que é o danadinho do marketing, esse daqui a gente tem o direito de revogar a qualquer momento, e quanto empresa precisamos nos preparar para receber esses pedidos de revogação de uma maneira fácil, inclusive, deixando fácil para o usuário ir lá e revogar o consentimento a qualquer momento. O próximo, que está um pouquinho suspenso, peticionar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Cadê, minha filha? Logo, calma, gente, vai aparecer aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí, como que, né, essa questão que é da popularização da Lei de Proteção de Dados, ela me lembra muito, né, quando eu ainda era advogada, quando eu sou, né, que não morri ainda, mas assim, quando eu advogava e saiu o negócio do Código de Defesa do Consumidor, nossa, era o Procon, tudo. Você não era nem nascida ainda, Amanda, mas tudo era o Procon. Ah, eu vou reclamar no Procon, eu vou reclamar no Procon. Tinha gente fazendo campanha de defesa do consumidor na televisão, e eu fico pensando, tomara que um dia a privacidade fique pop desse jeito, que nem ficou a lei de defesa do consumidor, para os titulares saberem de todos os direitos que ele tem, entendeu? Aí vai aparecer um político lá para ser o defensor dos titulares de dados, mas enfim, que a coisa se popularize. E aí a gente pode pensar um pouco na autoridade nacional, quando ela estiver funcionando, como se ela fosse o PROCON da privacidade, né? Ah, olha, tentei resolver o meu rolê aqui com a empresa, não me obedeceram, não me atenderam, me sinto desrespeitado. Onde é que você vai? Aí usa a palavra bonita dos adevos, né? Você vai peticionar lá na Autoridade Nacional, que nada mais é do que ir lá e reclamar. Escrever uma reclamação formal lá perante a autoridade para ela ir defender os seus direitos de titular. E, né, tendo essa empresa que insiste, persiste e resiste
na utilização dos seus dados de maneira indevida, você tem o direito de se opor à utilização deles. E isso também vai acontecer mediante queixas na autoridade nacional, no caso você não conseguir resolver essa situação diretamente com a própria empresa, né? Porque vai ter, né, gente? Vai ter a empresa que está muito disposta a te ajudar, a responder, e vai ter a empresa que vai deixar lá a situação rolar, e aí a gente vai poder se socorrer dessa autoridade para poder, enfim, fazer valer os direitos que estão escritos na lei, finalmente, né? Tu quer comentar alguma coisa desses três aqui, Amanda? Pode seguir pelo horário. Vamos, senão não vai dar tempo das perguntas. Bora. Solicitar revisão de decisão com base em tratamento automatizado. Essa é muito boa, né? Eu não sei se vocês tiveram o tempo, a curiosidade de assistir esse filme novo que está no Netflix, O Dilema das Redes. Meu Deus do céu. Olha, gente, assiste esse filme para a gente falar sobre ele. Eu queria fazer uma live aberta, assim, sabe? Só para a gente poder conversar sobre esse filme. Porque o tempo todo, essas grandes plataformas estão mapeando, trazendo resultados a respeito do nosso perfil, do nosso caráter, e jogando de volta informações. É um fluxo contínuo esse daqui, né? E, às vezes, esses sistemas tomam decisão com base em um monte de coisa que a gente nem sabe, a gente não sabe a quantidade de dados que está sendo coletado de diversas fontes para poder criar alguma conclusão a seu respeito, né? Então, a lei colocou no artiguinho separado essa questão da revisão das decisões automatizadas. O que é isso? É assim, eu sou um bom pagador, eu não devo nada para ninguém, no entanto, de repente me aparece lá um score de crédito C, D, e por causa disso afeta toda a minha vida, eu não consigo alugar uma casa, não consigo comprar um carro, um imóvel. Olha, a que ponto a tecnologia tem o poder de invadir a nossa vida e de afetar a nossa vida, né? Essa revisão, quando a lei foi aprovada, quando a lei inicial, né, foi proposta, ela era para ser revista por um ser humano, só que não passou isso, e a decisão é uma decisão automatizada revista por um outro robô agora, né? Porque você pode pedir a revisão, mas não vai ser um ser humano que vai lá fazer a revisão, vai ser um outro algoritmo que vai fazer a revisão. E aí, em decorrência disso, foi criado esse outro, que é um subdireito da revisão, de você pedir esclarecimento, porque, olha, tudo bem, ele não vai nunca poder te revelar os segredos comerciais dele, ou seja, ele te dá a estrutura do algoritmo com base no qual ele tirou aquela conclusão, mas no mínimo ele precisa te dar uma explicação, entendeu? Olha, o seu score é D por causa desse acontecimento, para que você tenha algum meio, né, de lutar contra isso, se isso for uma coisa que realmente está prejudicando a sua vida em algum nível. Eu acho essa uma das coisas, uma das coisas mais legais que essa lei garante em termos de direito, porque, nossa, gente, nós estamos o tempo todo sendo avaliados pela tecnologia, e é um caminho que não tem volta. Por mais que a gente pense, olha, eu vou reduzir o meu uso de mídias sociais, não tem volta, nossa vida já está toda lá exposta, às vezes até mesmo por questões regulatórias, o Banco Central já manda informação para o cara que é de uma empresa de score de crédito, e o teu seguro já está lá com tudo linkado, ou seja, a tua vida já está lá, montada numa teia de informação que provavelmente sabe mais de ti do que você mesmo, assim, entendeu? Então, é muito importante que seja dado às pessoas o direito de revisar certas coisas que afetam a vida delas. Eu acho esse um dos direitos mais bacanas que tem, Amanda. Inclusive, né, se a gente pudesse entrar lá dentro do Facebook, do Google, e pedir para eles, olha, como é que você está mapeando o meu perfil aí? Por que cargas d'água essas coisas aqui estão aparecendo no meu feed hoje? Como eu queria. De fato, de fato.
Gente, nós temos 5 minutos. Tem alguma pergunta que tá aí que eu não estou enxergando? Então fala as Duas. perguntas e, Gabi, me manda as outras perguntas que estão com você aqui, que eu não estou enxergando o negócio pela minha tela aqui. Fala Deixa aí. eu ler. Tem 2 perguntas do Antônio Sérgio. A primeira pergunta: como fazer prova ao titular que de fato os dados foram eliminados sem expor informações do core business do controlador? Então, como que eu provo para o titular que os dados foram de fato eliminados sem expor nada do core business do controlador, né? O código, enfim, algo assim. Menina, eu não sei, Como imagino que eu provo isso? mandar uma. Acho que você. Hoje, na Imagina. prática, Quê? eu estou dizendo que hoje, na prática, a gente não prova para o titular, a gente provaria para a autoridade, se necessário, né? Então, O numa que eu acho requisição assim, se legal, o titular entra em contato pedindo para a gente apagar o dado, eu entendo que a gente tem que responder a ele, se for o caso, né, de cumprir isso, né? Se não tiver mais nenhuma outra hipótese para sustentar a manutenção do dado, a gente tem que responder para ele que o dado dele foi apagado. E eu não vejo, pela lei, uma necessidade de juntar nenhuma prova documental disso, a não ser a resposta. O que pode acontecer como consequência disso? Tá? Se a gente de verdade não fizer esse processo de apagamento, e o dado dele vier a ser repetido em alguma outra situação. Então, imagina essa hipótese, ó. A gente respondeu para ele, apaguei o seu dado, por exemplo, do meu banco de mala direta, de marketing. E passa 5 dias, o camarada recebe de novo um e-mail marketing daquele dado que ele pediu o apagamento. Você, na verdade, não precisa juntar uma prova para ele que você apagou, mas a sua ação, né, precisa estar comprovando que você efetivamente fez isso. Porque daí, qual é o próximo passo dele? Ele vai chegar na autoridade nacional e vai falar, olha, tenho esse protocolo aqui, a empresa me respondeu formalmente que apagou o meu dado, e, no entanto, eu continuo recebendo um e-mail marketing dessa empresa. Aí, para a autoridade nacional, a gente vai ter que criar alguma forma de produzir uma prova que não vai ficar tão exposta, porque não é diretamente para o titular, mas aí sim a gente vai ter que criar alguma evidência documental, né, que aí vai depender de recursos tecnológicos que eu com certeza não saberia dizer a vocês, mas o meu time aqui é só a gente aprofundar que vai saber, para provar que realmente esse dado foi apagado. Mas num primeiro momento você não precisa fazer isso para o titular, você precisa responder o titular, tá? Olha, em respeito à sua solicitação, como o seu dado foi concedido por um consentimento, estamos realizando a baixa dele nos nossos bancos de dados de marketing, ele será apagado. Muito bem, você só vai ter o dado dele se ele fizer um novo cadastro. E aí ficar atento para que você realmente faça esse processo, para esse cara não receber alguma informação de novo, e aí sim ele vai, não vai gostar, né? E aí talvez você seja realmente obrigado a fazer alguma prova documental disso. Pelo menos é a maneira como eu vejo, né? Vamos ver, porque nós estamos todos aprendendo como é que vai ser a operação da LGPD. perfeito. O Antônio, ele fez mais uma pergunta, mas eu vou passar para a pergunta do Bruno, depois a gente responde mais uma aqui do Antônio. O Bruno Rossim disse, um escritório de contabilidade, como fica a situação da portabilidade dos dados? E como fica a revogação desses dados? Visto que muitas vezes precisamos prestar contas com alguns órgãos do governo. Sim, a portabilidade é aquela daquilo que eu já expliquei para ti. Então, assim, eu passo, né, todas as minhas informações financeiras para que seja processado um balanço. Aquilo que eu te dei e o que já foi processado, no final das contas, ele pertence à empresa. Então, se você precisar fazer a portabilidade desse dado, você vai ter que simplesmente pegar os arquivos que o cliente te disponibilizou e os fechamentos que você já produziu baseado nessa informação, sem precisar revelar como é que o seu sistema faz isso, tá? Então, você precisa apresentar essa informação de uma forma muito crua, você não precisa apresentar as suas planilhas, o seu sistema interno de como você processa os balanços, as informações financeiras, mas no final sai um documentozinho ali que é
um PDF mesmo, que não está revelando nada a respeito da sua inteligência de negócio, que diz lá o balanço e o DRE da empresa. Essa informação é da empresa, porque não é nada mais do que o processamento do próprio dado dele. Isso você pode transportar para um outro escritório, se for pedido da pessoa, através de PDF mesmo, ou seja, tem que haver apenas uma forma que o dado seja legível do outro lado, onde ele tem que chegar. Isso parece ser uma coisa, uma ciência da NASA, mas no fundo não é. Se você cria aqueles arquivos numa mídia que do outro lado a pessoa consiga ver, mesmo que ela não seja editável, isso daí atende. A questão da revogação, a gente vai precisar olhar a lei de proteção de dados sempre casada com os outros instrumentos legislativos que a gente tem no Brasil. Então, por exemplo, eu tenho uma informação que o INSS me obriga a manter por 20 anos, por causa da lei federal número tal e tal e tal e tal. Você vai manter, porque você tem outras regulações de âmbito federal, nacional, para cumprir, que estão além da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, qual é o que te resta? Explicar para a pessoa, eventualmente, que, olha, esse dado, eles vão continuar armazenados num banco de dados segregado, protegido, né, criptografado, protegido por criptografia, mas, por uma questão regulatória, eu sou obrigado a mantê-lo aqui nos meus arquivos por X período de anos. Essa é a importância de a gente olhar os negócios quando a gente vai fazer os processos de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, porque cada um deles vai ter a sua nuance. E as leis que a gente precisa aplicar, elas têm que estar sempre em harmonia, não é só a Lei Geral de Proteção de Dados que existe um montão de outras regulações que quem trabalha com dados financeiros é obrigado a cumprir e vai continuar cumprindo. Então, o titular vai ter o direito de saber que o dado dele está lá, por X razão. Espero ter respondido. Nosso tempo acabou! Qual é a pergunta faltando aí, Amanda? A última que tinha era... Deixa eu olhar aqui. Ficar exposto ao item 11, do slide anterior, de oposição de uso dos dados. Isso, se opor à utilização dos dados. Vamos lá. Ficar exposto ao item 11... de oposição do uso dos dados não é para o controlador um calcanhar de Aquiles, chamando a atenção da ANPD sobre a empresa? Sim, mas assim, a atenção da ANPD, ela vai ser chamada no momento em que você descumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, é por isso que eu falo, se você puder ser o mais legal possível com o seu titular, o mais transparente possível. Então, recebeu, que nem a gente aconteceu aqui, recebeu solicitação, responde de bate-pronto, de braços abertos, se coloca à disposição. Esse cara não tem por que ir atrás da autoridade nacional, porque ele sabe que ele pode confiar em você. Agora, se a gente não responder, não atender, não cumprir a lei, naturalmente, ele irá, sim, procurar a autoridade nacional. O objetivo é a gente nunca chegar a isso, né? É a gente tratar todo mundo com carinho, amor, transparência, verdade, justiça, né? E assim a gente não vai precisar receber uma queixa top-down, que eu digo, né? Porque o dia que a autoridade nacional bater na nossa porta, eu imagino que deve ser a alegria equivalente a receber um fiscal da Receita Federal, assim, deve ser uma glória. E que ninguém, né, no final está querendo muito que esse dia chegue, né, não? Gente, o tempo acabou, gongadas do marketing, Simone chega, respondi as perguntas. Mandem para a gente sugestões de outros temas que vocês querem ouvir sobre a Lei de Proteção de Dados. Nossa próxima live daqui 15 dias é sobre o relatório de impacto. Amanda, suas despedidas. É isso, muito obrigada pela participação. Gostei que muita gente ficou agora até o finalzinho. Que lindos vocês! Muito bom, muito bom. Obrigada, gente. A gente só não pode falar clique aqui e se inscreva no canal, porque ainda não temos, né, Si? Mas vai acontecer. Não tenho ainda. Vamos chegar lá, gente. Um beijo para todos, meu povo. Obrigada pelo tempo de vocês. Até a próxima live da ETEC. Beijo. Obrigada. Tchau.